Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo para trazermos aí as notícias do mundo dos famosos, do mundo da TV. Tudo que está acontecendo eu conto e comento aí com vocês e você pode participar do nosso vídeo também. Participar deixando seu comentário aqui embaixo, tá bom? Hoje vamos falar sobre vários assuntos aí, tudo que está pipocando aí hoje, nos últimos dias, no mundo dos famosos, no mundo da TV, porque aqui eu conto tudo para vocês. Mas antes, ó, já deixa seu like aqui embaixo. Então clica no joinha para você deixar o seu like. Se inscreva em nosso canal se você está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda. Me conta de onde você está falando. Deixa o like, deixa o joinha e se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho. Clica 2 vezes no sininho para receber as notificações aí do nosso vídeo, tá bom? Ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a novela envolvendo Deolane Bezerra, né? Vocês viram que ela foi presa na última quinta-feira, acusação aí de lavagem de dinheiro com aquela facção criminosa, etc e tal, toda aquela história que vocês acompanharam. E aí na sexta-feira ela foi transferida em um presídio do interior de São Paulo, um presídio que fica a 600 quilômetros de São Paulo, capital, quase divisa aí com Mato Grosso do Sul, bem distante mesmo de São Paulo, né? Numa cidade chamada Tupã Paulista. Por que ela foi transferida para esse presídio? Por que não deixaram ela em São Paulo, capital? Por alguns motivos. Porque esse presídio de Tupã Paulista, ele tem uma segurança muito maior, né? E aí a polícia temia que Deolane pudesse ser resgatada aí por integrantes dessa facção, é uma hipótese. E a outra hipótese também é a questão dos fãs de Deolane. Fãs, você não entendeu errado não, ela tem fãs. 22 milhões de seguidores no Instagram, só isso. Pois é, que eles fossem fazer, igual da outra vez em 2024, quando ela foi presa, eles fossem fazer aqueles protestos na frente do presídio onde ela estava presa, agora mandaram a mulher bem longe mesmo, né? 600 quilômetros de São Paulo, capital. Então, se os fãs de Deolane quiserem ir, vão ter que fazer uma excursão, alugar um ônibus aí, todo mundo, né? Porque não é fácil chegar lá não, né? É bem distante mesmo. Então, esses são os motivos aí que ela foi transferida para um presídio bem longe de São Paulo, capital. Longe é relativo, né, gente? Porque depende de onde a pessoa tá também. Mas em se tratando de São Paulo, capital, das grandes cidades aí. E aí, o que acontece? Quando a Deolane chegou na sexta-feira, né, pela manhã, ela chegou por volta de meio-dia, saiu de São Paulo, para você ter uma ideia de distância. Ela saiu de São Paulo 5 horas da manhã, do camburão da polícia, toda escoltada, né? Foi de carro, não foi de avião, não. E aí saiu de São Paulo 5 horas da manhã e chegou lá em Tupã Paulista, nesse presídio, meio-dia, ou seja, demorou umas 6 horas aí para chegar nesse local. E aí as detentas, outras presidiárias, né, souberam, né, porque elas têm televisão, acesso a notícias, que a Deolane estaria indo para aquele presídio. Quando a Deolane chegou, ficou aquela gritaria, né, porque não é comum ter uma presidiária celebridade em um presídio, né, um presídio distante. Existem aqueles presídios que são considerados presídio das famosas, das celebridades, como o de Tremembé aí, né, que vão várias presas aí de crimes famosos. Mas esse da Deolane são presas presidiárias comum, é uma penitenciária feminina. Então, digamos assim, ela é a única celebridade, né, desse presídio. E as presas gritaram, né, fizeram aquela arruaça. Ela não está numa cela junto com as outras detentas, ela está numa cela separada, tá? Assim como aconteceu em 2024, ela ficou numa cela separada. E aí surgiram notícias, né, que Deolane estaria tendo algumas regalias nessa cela, tá? Que outras detentas não têm. E aí houve até uma denúncia aí, né, na associação dos agentes dos agentes carcerários, na verdade, tiveram uma denúncia aí de que ela está tendo uma comida especial, um tratamento diferente, por ser Deolane Bezerra, né? Então, surgiu uma denúncia. Se vai dar em alguma coisa isso, eles vão investigar, etc e tal, se estão tratando ela de uma forma diferente, para chegar numa conclusão. Acredito que deve ter uma investigação aí, se realmente isso está acontecendo. Mas eu vi o comandante Luca, aquele comentarista lá do programa da Balanço Geral, né, da Record, Balanço Geral do Meio-Dia, explicando quando acontece isso. Quando tem uma presidiária, né, que vai para um local, para um presídio, e é uma presa famosa, um crime que repercute, né, uma situação que repercute, eles, nos primeiros dias, eles colocam ela numa cela separada para ver como que vai ser a reação do presídio, para não chegar e jogar ela junto com as outras presidiárias, né? Pode ser que ela sofra alguma coisa ou não, né? Mas
tem essa possibilidade. Então, esse comandante comentarista lá da Record, ele explicou que é normal, tá? A pessoa, quando é um caso que repercute, ela ficar numa cela separada por alguns dias. Quantos dias ela vai ficar nessa cela separada? Aí vai depender da administração lá da penitenciária, né? Para eles verem a reação das outras presas, como que está surtindo a reação, para eles saberem se coloca a Deolane junto com as outras ou se mantém ela lá a princípio, tá? Enfim, vale lembrar que a Deolane está sendo investigada, ainda não tem nenhuma comprovação efetiva, né? Então, tem uma investigação. E foi pedido pelos advogados dela que ela ficasse, né, em prisão domiciliar até enquanto as investigações estiverem rolando. Só que a justiça negou, acho que foi nesse final de semana que saiu isso, negou, tá? Vão manter ela presa mesmo em regime fechado, onde ela tá. Então ela não vai poder ficar em prisão domiciliar na casa dela enquanto as investigações estão acontecendo aí, né? Então ela está sendo investigada. Agora eles precisam provas concretas realmente, né? Existem algumas, mas eles precisam montar todo esse inquérito, fechar esse inquérito para saber o destino dela. Então, a princípio, ela vai ficar lá, tá? E o que acontece aqui, né, com a Deolane? Pois é, gente, Deolane, né, que história é essa aí, né? Que história. Falando em Deolane, gente, vamos falar de um vídeo, né, envolvendo a Deolane. Esse vídeo é de 2022. Porque, para quem não se lembra, a Deolane, ela participou da Fazenda lá da Record em 2022. Vocês lembram da participação da Deolane? Acho que foi uma das participações mais polêmicas da história da Fazenda. E aí, Deolane foi uma participante, assim, forte, né, intensa, digamos assim. E ela tinha uma rival lá dentro. Quem era essa rival? Vocês lembram? Era a Babi, né, Bárbara Borges, né, ex-paquita, atriz e tal, que participou. E aí as duas eram rival, né? Cada uma de um lado, era aquele bate-boca, etc e tal, entre as duas. Tinham muitas pessoas que tinham uma rivalidade com a Deolane, só que tinha muitas pessoas que não ia para cima da Deolane, a pessoa recuava, né? A pessoa dava um passo para trás, tinha medo de bater de frente com a Deolane lá na Fazenda. Isso eu lembro muito bem, não sei se vocês lembram. E a Babi, ela não tinha medo, ela enfrentava, né, a Deolane. Então, a Deolane ia para cima dela, para bater boca, enfim, né, coisa de reality show, né, que passava de todos os limites, mas a Babi enfrentava, tanto é que a Babi ganhou a Fazenda, né, quando as irmãs da Deolane, a família viu que a Deolane não ia ganhar aquela Fazenda nas últimas semanas, decidiram tirar a Deolane de lá, fizeram uma muvuca em frente à Fazenda, até que conseguiram tirar a Deolane de lá. E aí, o que acontece, gente? Surgiu um vídeo aí nas redes sociais, né? Nesse vídeo é um corte, né, da participação da Deolane na Fazenda, em que a Babi fala assim: você tem atitudes criminosas. Aí eu fui ver os comentários, né? Tem gente achando, né? A Babi já sabia o que estava acontecendo com a Deolane. Não tem nada a ver, gente. Na época a Deolane acho que nem era investigada, nada. Na verdade, a Babi, ela estava se referindo, né, à atitude da Deolane lá dentro, eu te pego lá fora. Aí a Babi falava, isso aí é uma atitude criminosa. Então, ela estava se referindo a isso. Só que o pessoal cortou esse trechinho do vídeo e acabou ficando atual, né? Uma coisa de 2022 acaba ficando atual. Vale lembrar que a Deolane está sendo investigada ainda, né? Não tem ainda nenhuma acusação formal sobre ela, tá? Então, aqui eu não estou defendendo a Deolane, mas é o que está acontecendo com ela, né? Porque a justiça dá um passo de cada vez, né? Então é isso. E falando em Babi, gente, essa moça, né, que foi a rival da Deolane, ela postou essa semana, acho que depois da prisão da Deolane, um vídeo, né, numa escada, e aí e ela começa a dançar, dá a impressão que ela vai dar um salto nessa escada, pular lá embaixo. Não, mas ela fica dançando, né, na beira dessa escada, toda feliz, né? E aí o pessoal associou, opa, ela tá, digamos assim, debochando, ela tá comemorando a prisão da Deolane, a Babi, né? Porque as duas foram rivais na Fazenda, né? Então, a Deolane agora foi presa, né, mais uma vez. Então, por esse vídeo deu a entender que ela não fala isso no vídeo, tá, gente? Ela só começa a dançar, né, tipo assim, uma escada, ou seja, você desceu ladeira abaixo a Deolane, né? No subentendido ficou isso aí. Não é uma coisa que ela diz claramente, mas o pessoal que colocou nos comentários, só no deboche da prisão da Deolane. Pois é, né, gente? Pois é. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto?
Vamos falar de um outro assunto agora. Agora a gente vai falar sobre a novela das 9, Quem Ama Cuida, a novela aqui do Valcer Carrasco, da Cláudia Souto, que estreou na segunda passada, é isso mesmo. Amanhã completa uma semana dessa novela no ar. Alguns personagens já apareceram nessa primeira semana e tem alguns personagens, como acontece em toda novela, ainda vai entrar. Ontem entrou uma personagem nova, ontem sábado, que é a Francesca. É uma personagem interpretada pela atriz Natália Dill. E é uma personagem, assim, curiosa. É uma personagem que já começa chamando a atenção. Na história, né, o Tony Ramos, o personagem dele, o Taniel, ele arruma um emprego numa banca de flores em frente a um cemitério em São Paulo. E aí, apareceu ontem toda misteriosa, né? O capítulo terminou nisso, né? Apareceu a sombra dela à noite, ela indo nessa banca de flores, a personagem da Natália Dill, a Francesca, com vestido preto, e aí, né, ela vai comprar flores. Isso não foi mostrado ainda no capítulo de ontem, acho que vai ser amanhã. Ela compra flores, rosas para levar no cemitério à noite. É estranho, né? Ela compra rosas com vestido preto e tal. Aí ela vai pagar ele, né, o Toniel, o personagem do Tony Ramos, com um envelope. A hora que ele abre o envelope, tem dinheiros, mas é dinheiros antigos, dinheiro que não tem mais validade. Então ela pagou ele com dinheiro antigo. É um detalhe. E aí ela chama ele pelo nome, né, o Taniel, nome difícil de falar esse, né, sem nunca ter visto ele na vida, né. E aí depois o Taniel fala pro amigo dele lá da banca, você viu essa moça que veio aqui? Que estava aqui? Ele fala, eu não vi nada. Ou seja, só o Tony Ramos viu a personagem, né? Então aí tem esse mistério. Será que essa moça realmente existe, essa Francesca? Será que é um espírito que nem todo mundo consegue ver? É um dos grandes mistérios aí da novela, né? Isso a gente não sabe o que vai acontecer, só os autores sabem, que vai desenrolar ao longo da história aí, né? Se a Francesca realmente é uma pessoa de carne e osso, se é uma pessoa, ou se é um espírito, né? Ela tem toda a característica de uma pessoa misteriosa, né? Uma personagem bem misteriosa. Eu gosto de coisa assim, que a gente já vai conhecendo aos poucos, né? Não entrega tudo na primeira aparição da personagem, a gente vai conhecendo a história, fica aquela coisa de mistério, aquele suspense. Pois bem, e agora nós vamos falar um pouquinho agora de outro assunto, que é sobre salário de Luciano Huck. Porque hoje o site Observatório da TV divulgou quanto o Luciano Huck ganha lá na Globo para fazer o Domingão, né? O Domingão tem 2 horas e pouquinho, das 6 da tarde, que começa o Domingão, até as 8h30 da noite. 2 horas e meia, uma vez por semana. Ele grava o programa às quintas-feiras para ser exibido no domingo. Só quando tem uma ocasião especial, alguma premiação, alguma coisa assim, aí ele faz no domingo ao vivo, mas isso raramente ele faz ao vivo, então ele trabalha uma vez por semana, só que tem aquelas matérias externas, né, que às vezes ele viaja para outros estados, outros países para gravar também. E aí o site Observatório da TV divulgou qual é o salário de Luciano Huck lá na Globo. Sabe quanto é? 4 milhões ele ganha por mês para apresentar o Domingão. Porém, o salário do Luciano Huck pode chegar até 7 milhões. Então, 4 ele recebe fixo, ou seja, a Globo paga ele todo mês 4 milhões. Porém, ele pode chegar até 7 de acordo com os merchandise, né? Aquelas propagandas que ele faz no programa, ele recebe uma porcentagem. Então, de acordo com o tanto de propaganda que ele faz no mês, o salário dele pode aumentar. Fixo é 4 milhões, pode chegar até 7 milhões. Vale lembrar que o Faustão, quando trabalhava na Globo, ele tinha o salário fixo aí no domingo de 5 milhões. Então o Luciano Huck ele ganha um pouquinho aí abaixo, né? Porque o salário fixo do Luciano é 4 milhões. Então um pouquinho abaixo do Faustão. O Galvão Bueno era outro, né? Os dois maiores salários da Globo no passado era o Faustão, 5 milhões, e o Galvão Bueno, 5 milhões, né? E o Luciano Huck ganha 4 milhões aí fixo, né? Por que Luciano Huck ganha tanto aí na emissora? Eu explico para você. Porque o Domingão, gente, ele é considerado horário nobre da televisão, tá? É um horário aí que tem muita gente assistindo, né? No domingo, é um dos horários que tem mais gente assistindo televisão, tá? Então tem alguns horários que são chamados de horário nobre. O horário do Domingão, horário do Fantástico, horário do Jornal Nacional, horário da novela das 9. Então, os salários, né?
são bem altos para quem apresenta esse programa. Acho que o Luciano Huck, hoje, ele é o principal, ou um dos principais apresentadores da televisão. Tem a Ana Maria Braga, que também, acho que o salário dela deve ser em torno de 1 milhão e pouco aí, né? Mas a Ana Maria Braga, ela não tá no horário nobre, né, da televisão. Ela tá no horário das manhãs da Globo aí, no final das manhãs, e o final da manhã não é considerado horário nobre, aquele horário que tem muita gente assistindo, né, a publicidade é mais cara. Então, ela está na manhã, né? Ela não está no horário nobre. Então, por isso que o salário dela não é tão alto quanto o do Luciano Huck, tá? Então, depende do horário que o apresentador apresenta o programa, depende da relevância que ele tem, né? Então, ele é considerado, hoje, eu acredito que o principal apresentador da televisão brasileira, tá? Não estou dizendo que o Luciano Huck é o melhor apresentador, estou dizendo que ele é considerado o principal pelo horário do programa que ele apresenta, tá? Então é o principal horário aí da televisão, né? O maior salário aí que o Luciano Huck tem, que é o horário do domingão aí com o Huck, né? E vale lembrar, né, que a audiência do Luciano Huck vai muito bem, né? Ele chega aí a marcar 2 dígitos em audiência, é o que a Globo espera, né? É um programa, assim, todo estruturado, é um programa bem feito, é um programa que a Globo tem dinheiro, então compra quadros de outros países para ele fazer, Dança dos Famosos, Lip Sync, tantos outros, né? É diferente de outra emissora, né, que a emissora não tem dinheiro para comprar quadros, né, e para fazer no programa. Isso torna o programa mais interessante, o programa mais criativo, né? Então, tem investimento no programa do Luciano Huck, diferente de outras emissoras, que a própria emissora tem que criar o quadro porque a emissora não tem dinheiro. Então, é um programa que a Globo investe. E o resultado vem, né, que a audiência, ele tem uma boa audiência aí aos domingos. Então é isso, gente, essas foram as nossas notícias aí do dia. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @AndréPontes, hein? Tô te esperando lá.